Um sonho. Hoje vou falar a respeito de um sonho que tive na madrugada de 7 para 8 de março de 2020. Vou tentar descrevê-lo em poucas palavras, mesmo porque ele encontra-se descrito e comentado no livro intitulado De Dragões, Serpentes e Atlantes, de autoria de José Alberto Barbosa. Sonhei que estava em um local muito antigo e por algum motivo não me era estranho. No ambiente havia um ser com aspecto humano. Ele estava imóvel, no centro de algo semelhante a um palco. Não era possível ouvir nenhum som no ambiente, apesar de ser nítido que estávamos em uma sala totalmente fechada e envolta em penumbra. Neste momento comecei a ouvir no interior de minha mente minha própria voz. Porém, percebi que ela vinha do ser que estava à minha frente. Ele começou a falar sobre algo que eu deveria transmitir para aqueles que quisessem ouvir. Disse muitas coisas, das quais me lembro poucos detalhes. Falou-me, por exemplo, de um monolito conhecido como Pedra do Sol, que se encontra em exposição no Museu Nacional de Antropologia, no México. É uma fonte rica de informações, assim como se fosse uma biblioteca. Disse-me que tal monolito é a representação em pedra de um tipo de instrumento utilizado pelos mestres na antiguidade para transmitir conhecimento aos mais jovens. Falou-me que no instrumento original os anéis que o compõem tinham um movimento giratório, que os pontos gravados na parte externa representam constelações estelares. Nesse momento do sonho, eu me declarei não estar preparado para transmitir tais conhecimentos. E, então, me foi dito pelo misterioso ser que buscasse retransmitir tal relato à pessoa do meu amigo, o senhor José Alberto Barbosa, com recomendações insistentes de que este procedesse à divulgação. Falou-me mais que o conhecimento ali gravado era originário da Atlântida e de civilizações anteriores, que há em dito monumento uma representação dos pontos cardeais, e que, para interpretar as informações, devemos procurar coincidências culturais, e citou, como exemplo, que o dragão que aparece nas festas populares da China e a imagem da serpente conhecida como serpente emplumada, que envolve o disco, tem a mesma origem. Recordo que a expressão coincidência não significa que são iguais ou semelhantes, mas que têm a mesma origem. Seguiram-se mais aspectos de tal sonho. Restam-me algumas memórias que me sobraram na forma de palavras soltas, tais como Atlântida, não, Oceano Atlântico, Sul, Chile, Argentina. Nesse momento a voz começou a ficar menos audível, menos inteligível, até que tudo desapareceu. Nos dias seguintes, por diversas vezes, tentei entrar em contato com meu amigo Barbosa, mas não tive êxito. Quando já estava quase desistindo e disposto a esquecer o referido sonho, eis que, estando eu tratando de meus interesses em um setor comercial, vejo chegar essa pessoa com quem eu deveria falar. Imediatamente parei o que estava fazendo e passei a narrar tudo o que lembrava do sonho. Ele me ouviu e me incentivou a que escrevesse o que tinha sonhado. Aceitei a ideia de passar por escrito não apenas este sonho, mas também outros que antes tive, inclusive um sonho logo posterior e correlato ao já narrado. De fato, considero alguns destes meus sonhos
relevantes por haver, de um modo ou de outro, se tornado realidade no todo ou em parte, ou de alguma maneira haverem se revelado de alguma importância. Observo que a respeito do sonho aqui narrado e do correlato, e sem prejuízo de que eu proceda às minhas próprias interpretações a respeito, a meu pedido, o amigo José Alberto Barbosa escreveu um estudo interpretativo de natureza psicanalítica, arqueológica e antropológica, lançando tudo em forma de um livro titulado De Dragões, Serpentes e Atlantes, obra editada por ele próprio em 2/10/2020 e divulgada, desde então, de forma impressa e eletrônica por ele e por mim. Recentemente tive mais um sonho que é correlato ao anterior, já publicado com o título Um Sonho, Serpentes e Dragões, Calendário Azteca, sendo que neste caso os dois estão interligados e só é possível fazer qualquer interpretação dos mesmos se analisarmos ambos como se fosse um só. Sonhei que estava em uma sala de aula do tempo em que frequentei o Colégio Dom Bosco, em Rio do Sul, Santa Catarina. Na sala tem um jovem, ocupando a segunda carteira, localizada na primeira fila, junto à porta de acesso à sala de aula. Só ele está em destaque, é um jovem simples. Os demais são todos pessoas importantes na sociedade, porém, todos estão envoltos em penumbra. Trabalham usando seus notebooks em algo muito importante que afeta a todos. Trabalham dando o melhor de si, mas de maneira individual. De repente, o jovem em destaque percebe a seu lado a presença de um mestre, e não é o professor, pois o professor está ocupado orientando todos os presentes na sala, sendo que a presença deste mestre não é notada por nenhum dos demais. Ele olha o que o jovem está fazendo, que é igual ao que todos estão fazendo. Depois, ele olha com mais atenção o que o jovem já fez e fala em voz alta para todos ouvirem: a senha está errada. Porém, todos continuam fazendo o que estavam a fazer. Mas o jovem ficou preocupado, pois tinha certeza de que a senha estava certa. O jovem estava convicto de que tinha em mãos tudo o que precisava, inclusive a senha, e ficou pensando o que estava errado, porque o sistema não funcionava. Naquele momento, o mestre se retirou do ambiente, junto com alguém, provavelmente o professor. Passado alguns minutos, no outro lado da sala, um jovem desconhecido de todos se levantou e disse: e se usarmos desse jeito? Ele só falou isso, não disse nada mais. Então o primeiro jovem falou em voz alta: é isso aí, cara. Imediatamente, toda a sala passou a incentivar o jovem a usar do jeito que ele mencionou. E em poucos minutos, tudo funcionou de forma simples e maravilhosa. Algo totalmente novo e ao mesmo tempo muito antigo, fazendo uma ligação com uma civilização muito antiga, trazendo todo o conhecimento do passado distante de forma muito atual, sendo que todos ficaram muito satisfeitos e imediatamente passaram a usar. A imagem que se abriu tinha uma tela de fundo formada pela cor cinza claro, semelhante à pedra, e uma imagem da cultura asteca ou maia olhando para o alto.
Hoje vou continuar falando sobre os sonhos que publiquei recentemente e por que o segundo sonho completa o primeiro. O vídeo de hoje tem como base as seguintes passagens. No primeiro sonho, no ambiente havia um ser com aspecto humano envolto em um manto, como os usados pelos mestres ao ensinar e orientar os novos discípulos. E no segundo sonho, sonhei que estava em uma sala de aula do tempo em que frequentei o Colégio Dom Bosco, mas já com notebooks sobre as carteiras que eram de uso individual. Quando olhamos para estas duas narrativas, temos a impressão de que elas apresentam assuntos diferentes, mas na realidade é apenas um modo diferente de apresentar um mesmo assunto. Na primeira narrativa, temos um ser que vou chamar de mestre. No caso, ele está em um ambiente fechado, semelhante a uma sala, e transmitindo informações sobre um monólito, que, segundo ele, era usado pelos antigos mestres para transmitir conhecimento aos mais jovens. Na segunda narrativa, temos uma sala de aula que nos lembra a presença de alunos e professores. No primeiro sonho, a sala onde o mestre está dá a sensação de que faz parte de alguma das edificações oriundas da cultura asteca. Já na segunda narrativa, temos um ambiente escolar onde um professor ensina seus alunos. Como podemos ver, em ambos os casos, temos o mesmo ambiente indicando um local onde o conhecimento é transmitido aos mais jovens. Me parece que aqui temos uma clara mensagem a nos dizer que devemos procurar no passado a origem do que hoje usamos como base do conhecimento. Diante do exposto, tenho a impressão de que temos a primeira mensagem, ou seja, que devemos buscar o conhecimento como um todo desde os mais remotos tempos, levando em consideração toda a evolução ocorrida através dos tempos, em toda a sua amplitude, para que possamos entender o momento presente e desta forma podermos planejar o futuro que há de vir. Por hoje é só. Continuarei analisando os sonhos no próximo vídeo. Olá a todos! Hoje falarei sobre o monólito Pedra do Sol ou calendário asteca. Recentemente publiquei 2 sonhos intitulados: Um sonho, calendário asteca. Um sonho segundo, colégio. Como citei, os 2 são correlatos. Hoje iniciarei falando sobre o primeiro. Logo no início é citado o monólito Pedra do Sol, mais conhecido como calendário asteca. O calendário asteca foi usado pelos povos que habitavam a região do México. Segundo Josiane Pereira, trabalho publicado em 17 de dezembro de 2019, às 8 horas. Ele é formado por um bloco de pedra em forma de disco com 4 metros de diâmetro e 1 de espessura, pesando 25 toneladas. Foi encontrado na cidade do México em 17 de dezembro de 1790. Este monólito encontra-se exposto no Museu de Antropologia do México. Segundo Wikipédia, o calendário consiste em um ciclo de 365 dias, e um ciclo ritual de 260 dias. Esses 2 ciclos juntos formam um século de 52 anos. Quando olhamos para o lado externo dos círculos que compõem a referida pedra, encontramos algumas marcas que chamam a atenção. De acordo com o sonho, representam constelações estelares. Vejamos algumas. Tendo em mente que o cosmos tem movimentos, e que o monólito foi criado por uma civilização que ainda temos poucos conhecimentos, teremos apenas semelhanças e não coincidências. Para facilitar, vamos destacar a parte da imagem que estamos falando. Como podemos ver, há vários pontos gravados na pedra, e quando observamos cuidadosamente, percebemos que eles formam alguns desenhos.
Alguns deles se assemelham a constelações estelares, como as constelações de Ursa Maior, ou a constelação de Ursa Menor, ou de uma forma quase imperceptível o Cruzeiro do Sul. Apesar da semelhança, é difícil dizer o que eles realmente representam. Isto nos faz lembrar o que diz uma teoria referente à posição geográfica das pirâmides do complexo de Gizé, que diz serem elas equivalentes às estrelas do cinturão de Órion, na posição espelhada ou invertida, como se estivessem sendo refletidas na Terra, mas mantendo a proporção de magnitude, ou seja, quanto maior o brilho da estrela, maior o tamanho da pirâmide. Será apenas mera coincidência? Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje falarei sobre o sonho que tive na madrugada de 7 para 8 de março de 2020, e já publicada em um vídeo intitulado Um Sonho, Serpentes e Dragões, sobre a parte onde o mestre fala que o monólito Pedra do Sol, popularmente conhecido como calendário asteca, é uma fonte rica de informações semelhante a uma biblioteca, que para interpretar as informações devemos procurar coincidências culturais. E citou como exemplo que o dragão que aparece nas festas populares da China é semelhante ao que envolve totalmente referido disco e que tem sido interpretado como a serpente emplumada. Para entendermos melhor esta afirmação, primeiramente temos que ter em mente que ele fala de coincidências, e ainda acrescenta que, neste caso, elas não significam igual ou semelhante. Portanto, ele está falando de algo mais profundo, como, por exemplo, o que representam na história. Neste caso, temos que buscar nos contos e histórias antigas o que elas nos dizem sobre a cultura dos povos antigos e compará-las com o que a ciência nos apresenta hoje sobre a história e a evolução da humanidade. No caso do dragão, ele é representado por um ser que pode voar, tendo ainda a capacidade de lançar fogo. Já no caso da serpente, temos que considerar que existe uma espécie chamada de cobra cuspideira, Naja nigricollis, que tem a capacidade de lançar veneno. Me parece que estas duas imagens fazem referência aos 4 elementos básicos que compõem a natureza: ar, fogo, terra e água. Neste caso, podemos dizer que, segundo o que está escrito no monólito, o dragão representa o ser que domina o ar e o fogo. A serpente representa o ser que domina a terra e a água. E os dois juntos representam a energia que domina todo o planeta Terra. Apesar de dragões e serpentes serem seres diferentes, neste caso específico, podemos dizer que eles têm a mesma origem, pois juntos eles representam o planeta Terra. Temos aqui uma demonstração dos códigos da natureza. No caso, os 4 códigos primários. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Estes códigos não podem ser expressos em números, mas sim como parte de uma mesma energia. Início, centro, fim. Estes 3 elementos formam a unidade, que representa o 4º código, sendo que um não existe sem o outro.
Continuarei falando sobre este mesmo assunto no próximo vídeo. Hoje vou continuar falando sobre o vídeo intitulado Um Sonho, no que se refere à menção sobre a Rosa dos Ventos. No sonho temos a seguinte citação: falou-me mais que o conhecimento ali gravado era originário da Atlântida e de civilizações anteriores, que há em dito monumento uma representação dos pontos cardeais. Vamos analisar esta afirmação de que no monólito Pedra do Sol há uma representação dos pontos cardeais. Pontos cardeais, ou Rosa dos Ventos, é uma imagem que representa os 4 pontos cardeais e seus intermediários. A Rosa dos Ventos surgiu da necessidade de indicar exatamente um caminho ou um ponto a alcançar, pois um mínimo desvio inicial torna-se cada vez maior à medida que vai aumentando a distância. Ela foi criada no século XIV para indicar a direção dos ventos e tinha como base a direção dos ventos dominante na época no mar Mediterrâneo, passando desde então a ilustrar os mapas cartográficos. Foi dado o nome de Rosa dos Ventos devido à semelhança com as pétalas de uma rosa. Segundo o Wikipédia, além dos 8 ventos principais, a Rosa dos Ventos também apresenta os 8 ventos secundários e 16 ventos complementares, somando um total de 32 pontos de divisão. Ao olharmos para o monólito, podemos ver que realmente existem algumas gravações semelhantes a ponteiros, o que realmente pode indicar os pontos cardeais. Aqui temos uma imagem representando a Rosa dos Ventos, no caso, em sua forma mais conhecida. Para podermos analisar melhor, vamos sobrepor as imagens. Ao sobrepor as duas imagens, fica evidente que realmente há uma coincidência muito grande. Ao continuarmos a sobrepor as diversas formas conhecidas, podemos perceber a existência dos 32 pontos, os mesmos encontrados na Rosa dos Ventos. No caso de traçarmos retas unindo os diversos pontos, vamos perceber que eles são coincidentes em 2 círculos, como aparece na imagem, sendo que nos demais círculos esta coincidência não é tão evidente. Por isso fica a pergunta: o que realmente indica a presença da Rosa dos Ventos neste monólito? Por hoje é só. Continuarei nos próximos vídeos falando sobre esse mesmo assunto, se Deus assim o permitir. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vou continuar falando hoje sobre o que vimos no vídeo anterior no que se refere à presença da Rosa dos Ventos no monólito Pedra do Sol ou calendário asteca. Como falávamos, existem os 32 pontos gravados na Pedra do Sol, os mesmos 32 pontos da Rosa dos Ventos. Hoje irei falar sobre as diversas imagens que é possível formar unindo estes mesmos pontos. Anteriormente havíamos traçado retas unindo os diversos pontos com a finalidade de salientar cada um destes pontos. Hoje traçaremos outras retas unindo pontos específicos, formando imagens geométricas, tendo como base a Rosa dos Ventos, presente neste monólito. Por exemplo, podemos traçar
vários quadrados, vários retângulos, vários triângulos, trapézios, pirâmides, círculos e outras figuras geométricas. O que parece justificar a afirmação de que o monólito também era usado pelos antigos para transmitir conhecimentos nas diversas áreas da matemática aos mais jovens, como afirmado no sonho. A impressão que eu tenho é de que as informações ali gravadas representam o conhecimento adquirido por muitas gerações e representado de forma simples, utilizando apenas a linguagem universal representada pelas imagens ali gravadas. No próximo vídeo falaremos mais sobre este assunto e outros, pois estamos ainda na fase inicial do conhecimento ali gravado. Ainda temos a análise do que representa o monólito como um todo, as imagens e os conjuntos de imagens, os números códigos e outros. Não esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Por hoje é só. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje continuarei falando sobre os 4 códigos primários. Como mencionado anteriormente, representam os 4 elementos básicos do universo ou da natureza, e são partes integrantes da matéria que compõem o universo. Para que alguma coisa exista neste universo, tem que ter sempre a presença de 4 códigos primários e mais a presença do 6º código, que é um código secundário, ou múltiplo, pois são eles que dão a forma à matéria que compõe cada objeto, pois sem eles nada existe no mundo físico. Ao olharmos para a imagem do monólito, podemos ver que ele tem o formato de um disco e com vários anéis internos e várias gravações de diversos símbolos. Sendo assim, podemos dizer que o ponto central dele representa o 1º código. Já o ponto localizado em sua extremidade, ou seja, aquele localizado mais longe, representa o 2º código. Já a distância entre o 1º código e o 2º representa o 3º código. O 4º código é representado pela matéria que preenche esse espaço, ou a falta dela, neste caso caracterizando espaço vazio. Quanto ao 6º código, podemos dizer que ele é a forma como vemos o objeto, sendo que a junção de todos esses códigos em um objeto forma novamente uma unidade, que por sua vez é diferente daquele ponto inicial. E novamente o ciclo se repete, onde o novo objeto pode ser transformado em um novo ponto inicial. Diante disso, podemos dizer que sempre que temos os 6 códigos reunidos em um único objeto, temos um novo ciclo na escala da evolução. E isso está presente no monólito em vários momentos. No monólito podemos encontrar ainda informações sobre a formação do universo, também sobre a vida na Terra e a própria evolução da humanidade através dos tempos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar participando dos próximos vídeos.